Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, 5 de janeiro. O Ministério da Saúde recomenda a aplicação de uma dose de reforço da vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Mas algumas capitais do país estão ficando sem doses no estoque. Madrugada violenta na Grande BH. 4 homicídios foram registrados em menos de 12 horas. A Polícia do Distrito Federal investiga donos de oficinas mecânicas suspeitos de inventar defeitos nos carros para aumentar o valor dos serviços e enganar clientes. E ainda, mais de 600 botos foram vistos passeando pelas praias do Rio de Janeiro. Agora, no Brasil TV. Autoridades de saúde estão preocupadas com a falta de vacinas contra a Covid-19. O Ministério da Saúde recomendou a aplicação da dose de reforço em crianças de 5 a 11 anos. Mas em muitos lugares não tem vacina. As crianças de 5 a 11 anos de São Luís começaram a receber hoje o primeiro reforço da vacina contra a Covid. 27 mil crianças devem ser imunizadas. Eu já tomei muitas vacinas na vida. Eu já tô com ela, não tenho nem mais medo de hospital. Colocar em dias a carteira deles para que a gente venha ficar imune, né? Principalmente as crianças. Em João Pessoa, a prefeitura decidiu ainda não aplicar o reforço porque não há doses suficientes para vacinar as 10 mil crianças dessa faixa etária. O Ministério da Saúde passou a recomendar ontem o reforço da vacina para crianças a partir dos 5 anos. A nota técnica orienta que estados e municípios devem usar o imunizante pediátrico da Pfizer 4 meses após a aplicação da segunda dose. Após o intervalo de 4 meses, há uma perda da proteção pelas 2 doses e a terceira dose coloca este nível de proteção num patamar extremamente superior, especialmente contra as formas graves da Covid-19, que as crianças também precisam estar protegidas. A ampliação da campanha de vacinação chega num momento de baixa nos estoques em várias cidades do país. Aqui no Rio, há poucas doses para as crianças de 5 a 11 anos. E as vacinas para o público acima de 12 anos acabam no fim do dia. A partir de amanhã, a vacinação será suspensa. A Rosângela foi tomar a segunda dose de reforço hoje e nem sabia que estava recebendo uma das últimas vacinas disponíveis no Rio. Que bom, né, que eu vim. É importante que todos venham, entendeu? Terminar esse ciclo, né, que foi terrível essa pandemia. E eu acho melhor que todo mundo venha rápido, correndo. Vem correndo, gente! A capital espera a chegada de um novo lote para retomar a campanha. Acho que sim, todo mundo deve tomar e é muito importante. Outras capitais também estão com os estoques em baixa. Em Salvador, há apenas 800 doses da Coronavac pediátrica para faixa etária entre 3 e 4 anos. Já em Rio Branco, não tem mais doses para crianças de 3 e 4 anos. Só para bebês de 6 meses a crianças de 2 anos. Proteger as crianças contra a Covid-19 é um direito que toda criança tem de não adoecer, de não ter sequelas e ficar livre de uma doença que nós adultos já conseguimos controlar com a nossa vacinação. O Ministério da Saúde disse que novas doses de vacinas para bebês de 6 meses a crianças de 11 anos vão chegar nesse primeiro trimestre. Para o público adulto, mais de 9 milhões de doses da vacina bivalente devem chegar até junho, mas as datas não foram informadas. Belo Horizonte é outra capital que não tem estoque das vacinas Coronavac e Pfizer pediátrica para crianças de 3 a 11 anos. E por isso esse público, que já tem autorização do Ministério da Saúde para ser imunizado, vai ter que aguardar para receber a vacina. A Prefeitura está aguardando, assim também como as famílias, né? Pais irresponsáveis estão procurando os centros de saúde todos os dias à procura desse imunizante, principalmente para esse público-alvo agora, crianças de 3 a 11 anos. Só para a gente ter uma ideia, a última remessa chegou aqui em Belo Horizonte, foi no dia 21 de novembro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que tem disponibilidade de pessoal, tem insumos para dar continuidade nessa vacinação, mas que, para que isso aconteça, é preciso receber novas doses do Ministério da Saúde. Só depois que receber esses imunizantes, e aí sim vai dar continuidade nessa convocação do público.
Já a aplicação da segunda dose de crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidades. E aí a gente lembra, crianças de 2 anos e 10 meses e 2 anos também e 11 meses sem comorbidades, essa vacinação continua por enquanto a imunizantes para esse público. No caso, a Secretaria Municipal de Saúde está usando imunizantes aí da Pfizer Baby. Já em Rondônia, na cidade de Ji-Paraná, a maior parte das doses de vacina contra a Covid para bebês foi descartada por causa da baixa procura. O Gideon Miranda tem os detalhes. Olá para você que nos acompanha aqui no Brasil TV. Das 119 mil crianças de 6 meses a 5 anos, pouco mais de 7 mil foram vacinadas. O principal motivo é a baixa procura nos pontos de vacinação. De acordo com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde aqui de Rondônia, doses da vacina da Pfizer Baby tiveram de ser descartadas. É que cada frasco, do imunizante tem 10 doses e depois de aberto precisa ser utilizado em até 12 horas, o que não tem acontecido. O governo do estado informou que recebeu e distribuiu aos 52 municípios 10 mil doses da vacina da Pfizer para bebês, mas não disse quantas foram descartadas até o momento. Aqui em Ji-Paraná, a maior cidade do interior do estado, das 250 doses recebidas, 184 foram jogadas fora. Desde Paraná, Gideon Miranda para o Brasil TV. A Secretaria de Saúde de Ji-Paraná, em Rondônia, afirmou que tem realizado a busca ativa das crianças e atividades de conscientização para que os pais vacinem os filhos, evitando a perda de mais doses. E a gente fala agora de outras vacinas. Os números baixos da cobertura vacinal em crianças para prevenir doenças como sarampo, meningite e a paralisia infantil preocupa os especialistas. Felizmente, em Pernambuco, tem muitos pais de olho no calendário vacinal. Silvânia é de Panelas, cidade do agreste do estado. Morou lá com os pais até os 18 anos. Tem ótimas lembranças da infância no lugar onde nasceu. Eu me dividia, eu e meus irmãos, que eu tenho mais 4, em brincar e escola. Era só isso. Do interior do estado, veio morar no bairro de Socorro, que é em Jaboatão dos Guararapes. Foi onde a filha Silmara nasceu 7 anos atrás. Minha vida, eu acho que eu posso falar por mim, mas acredito que a gente descobre ali o verdadeiro amor depois que a gente é mãe. E o cuidado assim com a saúde eu quis fazer do mesmo jeito que a minha mãe fez comigo. No caso é o cuidado com a escola, em questão a saúde, as vacinações em dia. Enfim, sempre estou lá, nos meses certinho estou levando ela para vacinar. Silmara diz como se sente quando vai tomar a vacina. Um pouquinho chorando, um pouquinho sorrindo, um pouquinho brincando. Mas é mais chorando ou é mais sorrindo? É chorando. E dá um recado porque a criançada precisa tomar vacina para não adoecer. Não preciso chorar, porque a vacina é muito importante para a saúde. Silvânia e Silmara são 2 ótimos exemplos do que os pais devem fazer com os filhos. Dar amor, dar carinho, dar educação e cuidar para que a saúde das crianças esteja em dia. E essa é a preocupação por aqui, por Jaboatão dos Guararapes, porque a cobertura vacinal das crianças está muito baixa. Um exemplo, a vacina contra a pólio. A cada 100 crianças, 38 tomaram a vacina. Sarampo é outro exemplo. A cada 100 crianças, 45 tomaram a vacina e somente a primeira dose. Não dá para descuidar. Nesse período de férias, é fundamental que os pais estejam atentos a trazerem suas crianças para a atualização dos seus cartões. Lembrando que a vacinação Covid pode ser dada concomitantemente com as vacinas de rotina. Então é importante que cada pai, cada mãe, cada responsável traga sua criança à unidade mais próxima. A vacinação contra a meningite no município de Jaboatão dos Guararapes também está baixa. 45 em cada 100 crianças tomaram a dose. Daiane usa a experiência com o primeiro filho, que tem 4 anos, para repetir os cuidados com o mais novinho, Davi, que tem 3 meses. Não quer arriscar. Sempre manter atualizado. Ele faz 3 meses hoje e eu não deixei de fora, Dar logo a vacina dele para deixar ele livre dessas doenças, dessas coisas que tem por aí.
O novo boletim Infogripe da Fiocruz mostra uma queda, ainda que lenta, nos casos de síndrome respiratória aguda grave no país. O período de referência é o fim de dezembro. Segundo a Fiocruz, essa diminuição pode ser explicada pelo número menor de casos da síndrome decorrente da Covid nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e também pela interrupção da tendência de crescimento nos outros estados. Mas o boletim faz uma ressalva. O cenário é favorável no geral, mas em 11 estados ainda há crescimento dos casos. E isso se verifica principalmente com os idosos. O boletim explica ainda que os efeitos das festas de fim de ano ainda não foram medidos, só vão ser observados nas próximas semanas. A gente fala agora da madrugada violenta na região metropolitana de Belo Horizonte. 4 homicídios foram registrados em menos de 12 horas e em todos os casos as vítimas eram homens. A primeira morte registrada foi no bairro Florença, em Ribeirão das Neves. Christian Gomes de Carvalho, de 39 anos, estava em casa quando alguém o chamou. Ao chegar na frente da residência, ele foi assassinado. A esposa da vítima acionou os policiais depois de ouvir os disparos e deu detalhes do crime. Quando ela chegou na via aqui, né, lá de fora da residência, ela conversou com alguma pessoa e na sequência essa testemunha, né, que é a esposa dele, ouviu um disparo de arma de fogo. Passado alguns segundos, ela ouviu novos disparos. Quando ela saiu, aí ela ficou sabendo que o marido tinha sido vitimado no interior da casa de um vizinho, né? Ele tinha algumas passagens de roubo, ameaça, furto e também alguns problemas com relação a atrito familiar, né? A perícia da Polícia Civil constatou que Christian foi atingido com 3 disparos no peito, 2 no pescoço e 1 na lateral do tórax. O resgate foi acionado, mas ele não resistiu. Houve outro caso de homicídio em Jaboticatubas. A vítima foi um investigador aposentado da Polícia Civil do Espírito Santo. Antuérpio Peterson Filho tinha 60 anos e foi executado dentro do carro. Em Contagem, um homem identificado como Tiago Lopes dos Santos, de 23 anos, foi atingido com vários tiros na cabeça enquanto estava dentro de uma casa que fica no bairro Industrial. Ele morava no local há cerca de 1 ano e, segundo a polícia, tinha passagem por tráfico de drogas. O 4º homicídio da noite na região metropolitana de Belo Horizonte foi em Betim. Um homem de 22 anos foi morto a tiros dentro de uma casa durante uma discussão. Segundo a Polícia Militar, a vítima tem passagens por tráfico e também por consumo de drogas. Em São Paulo, um crime chocou a cidade de São Bernardo do Campo. Um engenheiro foi assassinado na frente da família depois de uma discussão por causa do barulho de rojões. Esse engenheiro estava soltando fogos de artifício na rua para comemorar a melhora da mãe, que está se tratando de um câncer. Um vizinho apareceu armado para reclamar e a história terminou em tragédia. A noite era de comemoração. O engenheiro Francisco Nicolás Lopes, de 38 anos, também conhecido por IPA, saiu de casa na segunda-feira para celebrar a melhora da mãe no tratamento de um câncer. A irmã dele, a sobrinha de 9 anos e mais um amigo foram juntos soltar os rojões na Vila Balneária, em São Bernardo do Campo. Os fogos de artifício são proibidos por lei na cidade e um vizinho logo apareceu para reclamar do barulho, armado com uma espingarda. Pode tirar, vamos tirar. Mas qual que é o problema? Mas qual é o problema? Tem cavalo aí, tem animal aí, é proibido. Deita todo mundo no chão. Mãe! Socorro! O vizinho é conhecido da família, que o chama pelo nome. Mário, pelo amor de Deus, Mário, a gente para, por favor. Eu tenho um animal aí, Mas tem criança. eu tenho um animal aí. Mário Damori Júnior, de 74 anos, avança em direção ao grupo e o vídeo acaba com um estampido. Francisco Nicolás foi atingido no ouvido e levado às pressas para a UPA do Riacho Grande, também em São Bernardo, mas não resistiu. A polícia encontrou Mário na mesma noite, dentro de casa, neste terreno, onde ele já administrou uma hípica. Lá dentro, os policiais também apreenderam uma arma usada no crime, uma espingarda de pressão, conhecida popularmente como de chumbinho. O idoso admitiu que teve uma discussão com a família, mas disse também que não se lembrava de ter feito nenhum disparo. Ele foi preso em flagrante. Para a gerente do Instituto Sou da Paz, é preciso apertar o cerco contra as armas de pressão, que muita gente pensa serem inofensivas.
Infelizmente, a regulamentação para acesso a esse tipo de arma não é muito boa no Brasil e ela ainda foi facilitada nos últimos anos. Então, hoje, para adquirir uma arma dessa não é necessário registro. A regulamentação ela é bastante frágil e poderia ser melhorada para que, de fato, essas armas tenham uma venda mais restrita. Em alguns lugares, chega a 25%. 1 a cada 4 armas de fogo apreendidas são, na verdade, armas de pressão, que são muito utilizadas para o cometimento de roubos e outros crimes que dependem apenas da ameaça. Francisco foi enterrado na terça-feira no cemitério da Saudade, em São Caetano do Sul. Nas redes sociais, amigos deixaram vários recados de conforto para a família. A irmã dele, Juliana, não vai esquecer o que passou naquela noite, mas espera que, com a ajuda profissional, a filha, sobrinha de Francisco, supere o trauma. A psicóloga me falou que ela tem uma gratidão pelo meu irmão enorme, que as memórias boas dela sobre o meu irmão são imensas. Ontem ela entrou na casa dele, que eu não fui lá ainda. Daí ela falou: mãe, ele não podia ter morrido agora. Eu falei: por quê, Fê? Ela falou assim: ele fazia de tudo pra mim. Ela falou assim: eu entrei na casa dele e eu vi uma bicicleta que ele estava preparando pra mim e ele não terminou de arrumar a bicicleta pra mim. Agora, olha essa história. Um homem foi baleado em Goiânia depois de atirar pedras contra uma viatura da polícia. Um vídeo mostra o momento em que ele joga essas pedras contra o carro com os policiais que atiraram contra ele. Câmeras de segurança registraram o homem jogando pedras em carros estacionados. Os moradores chamaram a polícia. Ao ver os policiais, o homem jogou pedras contra a viatura e correu. Na perseguição, os policiais militares atiraram mais de 10 vezes contra o suspeito. O homem, que já foi internado outras vezes por surto psicótico, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Urgências do Estado. Em nota, a Polícia Militar disse que abriu inquérito para investigar o caso e afastou os policiais envolvidos até a conclusão das apurações. Ludmila Rodrigues, para o Brasil TV. Donos de oficinas mecânicas do Distrito Federal são suspeitos de aplicar golpes em mais de 80 clientes. Eles treinavam os funcionários para enganar, principalmente idosos e mulheres. Essa é a segunda fase de uma operação que começou em 2022. A polícia investiga donos de oficinas mecânicas acusados de enganar os clientes. A operação é batizada de Hot Scam, roda fraudada em latim. A gente chegou à conclusão que era um grupo organizado, que inclusive orientava seus funcionários, tinha canais de comunicação com os funcionários, onde os funcionários se comunicavam e chamavam os usuários, os consumidores, de bebês. De acordo com a polícia, os clientes buscavam serviços simples, como uma troca de pneus. Aí, eram induzidos pelos funcionários a realizarem outros serviços muito mais caros. As principais vítimas eram mulheres e idosos desacompanhados. Durante a operação, um dos investigados tentou se desfazer de um laptop. A polícia cumpriu 11 mandados de busca e apreensão na residência dos suspeitos e em lojas da rede. São investigados ao todo aqui no DF 7 estabelecimentos. Quando nós fizemos a análise dos computadores, foi verificado 3 tabelas. A tabela normal, que é o preço praticado realmente pelo mercado. A tabela premium, que é aquela tabela para as vítimas, feita para as vítimas, e a tabela acima do preço de mercado. Em maio do ano passado, a polícia realizou busca e apreensão em lojas da Asa Sul e da Asa Norte. Com o material apreendido, a polícia chegou a outras pessoas que participariam do suposto esquema. Serviços como, por exemplo, geometria, que custa em média R$300 no mercado, no máximo R$400, eram cobrados R$1.000, às vezes até R$3.000 por roda. Nós tivemos um caso que chamou bastante atenção, um Celta, o valor de mercado em torno de R$30 mil, e a pessoa teve que pagar, coagida a pagar, cerca de R$22.000. As investigações mostram que mais de 86 pessoas caíram no golpe e acabaram pagando valores muito superiores ao serviço executado. O PROCON deu apoio à operação da Polícia Civil.
e orienta o que o consumidor deve fazer em situações similares. Tinha um funcionário que amassava o disco de freio, criava furava alguma mangueira, então criava um defeito no carro para poder depois logo em seguida mostrar para o consumidor e meio que coagir para ele. Se você sair com esse carro daqui agora desse jeito, você vai ter um acidente, você vai causar um acidente. É muito perigoso. Então, era inclusive uma forma de coagir aquela vítima a fazer o serviço ali. Então, é importante que o consumidor ele vá, solicite orçamento e principalmente acompanhe a execução daquilo que a pessoa vai observar no carro dele. A seguir, mais leitores. Uma pesquisa revela o crescimento na venda de livros em todo o país. O Brasil TV está de volta com os dados de uma pesquisa feita pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. O trabalho mostrou que as vendas aumentaram 4% no Brasil em 2022, em comparação a 2021. E o público que mais vem se destacando na compra de livros é formado por jovens. Nessa história, os heróis estão fora dos livros. Pode parecer estranho, mas os leitores assumiram um papel importante nessa aventura. E isso eu já vou explicar. Primeiro, eu preciso apresentar o Bruno. A coleção dele é tão grande que tem quase uma biblioteca em casa. Se ele não está lendo para a faculdade, está mergulhando nas páginas dos livros de ficção. Em 2022, ele bateu um recorde pessoal de leitura e de compra de novos títulos. O ideal é sempre ter mais do que eu já terminei de ler. Então, eu sempre tenho mais livros para chegar, para sempre lendo alguma coisa. Tem livros aqui que eu ainda nem comecei a ler ainda, mas que estão sempre na fila, né? É uma fila eterna, sempre tem livros. Você não deixa zerar? Não, nunca. Os livros nessa nossa história são mocinhos que estão em apuros, como muitos deles já trazem aqui nas páginas. Isso porque o mercado literário enfrentou um período de dificuldade com o faturamento estagnado. Mas depois de 2 anos veio a reviravolta. As vendas aumentaram e foi assim que os leitores entraram em ação e salvaram esses mocinhos. Nós tivemos um recorde de público na Bienal. E já tem antes também de parar na pandemia, alguns anos antes, nós já notamos isso. O público juvenil, ele invadiu a Bienal do Livro. É incrível, eles vão em ônibus, organizam caravanas que vão numa cidade para conhecer um autor que vai fazer um lançamento. E é diferente porque é o livro que eles estão escolhendo, né? Então, tem sucessos aí imensos. Então, o livro físico continua forte, as livrarias estão reabrindo, o mercado recuperou. Enredo Bem Escrito apresenta dados. E segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, foram vendidos 47 milhões e 65 mil títulos de janeiro a novembro de 2022. Isso sem considerar a Black Friday. E esse número é 4% maior do que o volume comercializado em 2021. A arrecadação superou os 2 bilhões de reais, o que impulsionou os investimentos. O Antônio tem uma livraria em Jaú e com essa nova fase do mercado, ficou animado em expandir os negócios. Apareceu uma oportunidade em Barra Bonita e a gente viu que a cidade tinha essa falta de uma livraria. O final dessa história tem tudo para ser feliz e a perspectiva é de que as vendas continuem aumentando agora, em 2023. Mas, além da economia, esse cenário de mais livros circulando por aí poderia muito bem incentivar novos leitores. É o sonho dos mocinhos dessa história. Até porque a leitura é capaz de levar a gente para viajar, ensina e ainda é importante para o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo, ele é através do cérebro. E o cérebro, ele desenvolve várias habilidades através da leitura. E a gente encerra hoje com as imagens de um flagrante inédito e espetacular. Mais de 600 botos foram vistos passeando juntos pelas praias do Rio de Janeiro. Os animais passaram pela Baía de Guanabara, pelas praias de Copacabana e Ipanema e foram até a Barra da Tijuca, do outro lado da cidade. Segundo o Instituto Mar Urbano, esta é a primeira vez que um grupo
tão grande é visto assim nas praias do Rio nos últimos 30 anos. Os biólogos já identificaram que são da espécie boto cinza. Eles vivem na Baía de Ilha Grande, no litoral sul do estado do Rio, e vieram em busca de alimento. Os pesquisadores sempre souberam, né, que esses botos passavam de uma baía para outra, assim, transitando pelo mar, da Baía da Ilha Grande para Sepetiba, de Sepetiba para cá, mas eles nunca tinham conseguido observar essa movimentação durante o dia. Eles pensavam que isso ocorria durante a noite. Esse tipo de boto costuma ser visto também no litoral do estado de São Paulo. No grupo flagrado nas praias do Rio, havia muitas fêmeas com filhotes. A esperança dos pesquisadores é que parte deles tenha ficado na Baía de Guanabara e ajude no aumento da população de botos. O boto cinza, ele nasce e morre no mesmo local. Os botos da Baía de Guanabara, eles nascem e vivem a vida inteira deles ali. Então, quando eles começaram a morrer, morre um, morre dois, morre três, sobraram só 30, daqui a pouco eles vão desaparecer. E aí vem um grupo desse, passa pela Baía de Guanabara, dá muita esperança. Esses botos têm ido mais à praia do que eu. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.